Rivalidade Ardente ou Heated Rivalry é com certeza a saga mais comentada do momento. Ela faz parte do Game Changers, onde cada livro dessa série é sobre um jogador de hóquei diferente. E o Heated Rivalry é o segundo livro. E sim, você pode ler os livros de uma maneira meio independente, portanto que eu só descobri que isso era uma série depois que eu terminei esse segundo livro. Faz referência a esses outros jogadores nesses livros, mas é a história individual de cada um. Nesse segundo livro bombástico, que virou até série, a gente acompanha a história de dois arqui-inimigos do hóquei que começaram juntos na mesma temporada. O Shane, que é do Canadá, e o Rozanov, que é da Rússia. E ambos têm a mesma idade, são estrelas extremamente promissoras do hóquei e jogam até mesmo em times inimigos que têm aí uma rivalidade de muitos e muitos anos. Então, quando eles estrearam nesses times opostos, o público já amou e já começou a botar essa rivalidade aí entre os dois. Obviamente, nesse canal nós lemos o que? Romance. Então, o que vai acontecer? Enemies to lovers, olha só que legal. Queria dizer que eu não sabia nada sobre esse livro, eu não vi a série, até hoje eu não vi a série, eu fui ler o livro, porque tá no meu clube do livro, e gente, eu fiquei chocada com a fanfic que isso daí é. Eu me senti lendo uma fanfic de Bakudeko, pra ser bem sincera, porque o Bakugo, que é todo explosivo, puto, só dá resposta curta e grossa e é, tipo, super confiante em si, é o russo, tá? O Deku, que é, tipo, super fofinho, super político, super certinho, é o Shane. Tipo, eu me senti lendo uma grande fanfic de Bakudeko, porque era literalmente cena de hot. Ai, mas por que eu gosto dele? Cena de hot. Nossa, eu devia sair dessa, né? Cena de hot. Ai, eu vou cortar isso. Cena de hot. E ele conta o quê? 8 anos de cena de hot? Então a primeira parte é basicamente só cenas de hot. Tipo, 8 anos de cenas de hot entre os dois, tipo, desde a primeira vez até o momento mais recente. E aí você começa lendo o livro e você fica, que eu tô lendo? Não tem história nisso daqui, é só, né, é só coisa mais 18 o tempo inteiro, cadê a história? Vou te contar uma coisa, não tem história, tá bom? Não tem nada de hóquei. Nada. Eu esperava que fosse um livro mais imersivo, que eu fosse entender de hóquei, que eu fosse entender alguma coisa. Não tem. Não tem. É só cena mais 18. E aí, depois disso, passa para as outras partes onde a gente começa a ver, né? Porque a gente começa tudo a ver o ponto de vista do Shane. Depois disso, a gente começa a ver o ponto de vista do russo. E aí, depois disso, que tem 1 bilhão de cenas de hot nesses dois momentos, a gente tem um momento que é os dois aí sim sentando e conversando. E sim descobrindo sentimentos e ficando, nossa, realmente. Eu acho que eu gosto de você, mas isso não pode acontecer. Eu gosto de você, mas a gente não pode ser uma coisa, vamos tentar esquecer. Aí eles tentam esquecer, aí fica com ciúmes um do outro, aí depois admite e volta, e aí eles ficam, não, mas eu vou terminar. E aí cada vez vai aumentando essa tensão até que eles admitem pra si mesmo, tá, a gente quer fazer isso acontecer, a gente sabe que publicamente não vai rolar na cena do rock como tá, ainda mais com a gente sendo arquirrival, tudo mais, os fãs, os times, talvez a gente perca, né, nossos contratos, então vamos fazer essa coisa aqui em segredo e vamos traçar um plano aqui, pra no futuro eles verem a gente como amigos e depois a gente poder assumir esse relacionamento público e não ser um choque, sabe? Essa última parte que tem todo esse desenvolvimento do relacionamento dos dois e de conversa é tipo minúsculo. Porque todo o resto do livro é só putaria. Eu juro pra vocês. Então a minha review de hoje é tipo assim, que construção, que história tem esse livro? Não tem história. Basicamente, esse livro não é sobre hóquei, tá bom? Esse livro, com toda e absoluta certeza, não é sobre hóquei. Esse livro é sobre aceitação. É sobre você se aceitar como uma pessoa LGBT, você se aceitar como essa minoria, você parar de querer cumprir normas sociais e parar de tentar se encaixar dentro dessas normas e entender que mesmo você tentando ainda, né, ser normal, você não é que nem a maioria das pessoas e está tudo bem. Você não terá alguns privilégios, você terá sim dificuldades nesse caminho, mas é quem você é e é isso que te faz feliz, é isso que te completa. Então é sobre isso esse livro. Sobre a gente não escolhe quem a gente ama. Nosso coração só vai. Então não tem história pra contar, não tem desenvolvimento nenhum. Se você quer ler uma grande fanfic, porque os hots são bem escritos, tá? Se você quer ler uma grande fanfic, leia esse livro. Se você espera saber sobre hóquei, não tem. Se você espera, tipo, uma história super desenvolvida, com um cenário que faz super sentido da vida dos dois, não tem. A gente tem pinceladas ali ao longo pra fazer sentido e o foco é sempre o relacionamento dos dois. Não existe momentos que um não está falando ou pensando sobre o outro. Eles não existem momentos em que eles são eles, tá? Só existe momentos em que eles estão ou pensando no outro ou estão junto do outro, porque é pra contar a história de romance dos dois. Então, assim, já fiquem avisados que esse livro é, ó, só sobre isso. Mas, tirando toda essa parte de, olha só, não tem nenhum desenvolvimento, nada, devorei esse livro em menos de um dia, porque é o que eu falei, os hots são bem escritos. Eu sou uma pessoa que ama romantasias com hots, então pra mim hots não tem problema, tá ótimo. Desde que seja gostosinho de ler, tá bom. Mas chegou um momento que eu fiquei, nossa, gente, o que eu tô lendo, sabe? Não faz sentido nenhum essa coisa ser famosa. Mas eu gosto das personalidades dos personagens.
e eu achava muito divertido algumas situações deles entendendo que eles se gostavam, tudo mais. Então, assim, é um grande clichêzão, não tem porcaria de história nenhuma, e é só hot. Mas eu gostei de como foi escrito. Eu gostaria que tivesse mais história, mais desenvolvimento, com certeza. É um livro de nota alta, de muito bem construído, que vai mudar sua vida? Não. É um livro que se você tá de bobeira, você só quer, assim, uma coisa pra você não pensar, pra só ser feliz, dar umas risadas e ficar tipo, que foguinho. Com certeza esse é o melhor livro que tem, tá? Então, assim, eu dou uns 4 de 10, porque não é a pior coisa que eu li. Falta muito arroz e feijão aí, mas ele cumpre o que ele se propõe.